Judá estava cercada, lembra disso? Senaqueribe chegou para cercar Judá, destruir Jerusalém. E aí, no slide 170, a gente estudou sobre a oração de Ezequias. E Ezequias diz: ó Senhor, Deus de Israel, inclina o teu ouvido e ouve. Ezequias sabia que Deus ouvia a sua oração. Você tem certeza que Deus ouviu sua oração hoje? Amém. Deus está aqui, Deus ouve a oração. E depois no capítulo 19 de 2 Reis, já abra sua Bíblia e deixa aberto aí. Capítulo 19 de 2 Reis. O Senhor vai responder a Ezequias. E aí, no versículo 20, ele diz: ouvi a sua oração. Deus afirma que ouviu a oração de Ezequias. E no final do versículo 28, ele diz: eu o farei voltar pelo mesmo caminho por onde veio. Eu quero dizer para você, o Senhor ouve a sua oração, e o seu inimigo, quando se levanta contra você, ele precisa voltar pelo mesmo caminho, porque Deus decide livrar o seu povo. Aleluia! E aí, nesse capítulo 19, que é lindo, é maravilhoso, o Senhor vai falar do sinal que deu a Jerusalém, e vai falar das sementes, as sementes que estavam lá aguardando o momento certo para germinar. E agora, a gente chega no lugar, na continuação da onde paramos, que é dos versículos 32 até o 34. Vamos fazer essa leitura. A promessa de Deus de salvar a cidade de Jerusalém. 2 Reis 19. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, nem tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela tranqueira alguma. Pelo caminho por onde vier, por ele voltará. Porém, nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu a ampararei a esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Aleluia! Glória a Deus, que palavra tremenda, irmãos. Quando Deus decide guardar a cidade, não há nada que possa derrotar essa cidade. Quando Deus decide guardar a sua vida, não há nada que possa invadir e dominar a sua vida. Quando Deus decide cuidar da sua família, é Ele quem vai determinar as coisas e não tem inimigo que vai poder atingir. Glória seja dada ao nome do Senhor. Deus está cuidando dessa casa. Deus está cuidando dessa igreja. Mas tudo isso por quê? No slide 170 diz: por causa da oração de Ezequias. Ezequias decidiu orar, decidiu se arrepender, decidiu colocar o que ele não podia fazer aos pés do Senhor. Você está fazendo isso também? Ele decidiu que não sabia mais o que fazer, então o Senhor tinha que estar à frente. E por causa da oração de Ezequias, o Senhor se levantou. Você está entendendo o que Deus está falando hoje? Você prestou atenção nas orações que foram dirigidas hoje? Por causa da oração, o Senhor se levantou. E o Senhor diz que iria preservar um remanescente. E aí ele diz assim: essa guerra não vai ser comum. Essa guerra não vai ser como as outras. Eles estão pensando que será assim. Mas eles não usarão os métodos normais, eles vão ser impedidos. As flechas que eles já montaram para direcionar contra essa cidade, essas flechas não chegarão aqui.
serão flechas limitadas. Sabe uma coisa que eu fiquei prestando atenção nesse texto? Uma flecha, uma quantidade de flecha limitada. E às vezes a gente pergunta, Senhor, por que estamos sendo atacados? Senhor, porque o inimigo está se levantando contra nós. E sabe, toda vez que Deus te dá um norte, te dá uma orientação, te dá uma ordem, prepara uma guerra para você vencer, o inimigo se levanta contra. Ele se levanta com todo o furor, mas vou dizer para você, o Senhor diz quando ele entra na guerra, as flechas serão limitadas. Não há tentação senão humana. E Deus vai te dar força para você superar aquilo que você pode. Você vai receber um ataque sim, porque nem sempre, irmãos, a gente valoriza quando não recebe ataque nenhum. A gente nem sabe que foi atacado. E aí a gente nem dá valor ao Deus que nós servimos, que nos livrou de tudo isso. Então tem guerra que o Senhor deixa a flecha ser lançada contra a gente, mas só aquela que a gente pode suportar. Nenhuma outra além disso. Aí você diz, mas eu estou sofrendo um ataque muito forte. Então você é forte no Senhor, irmão. Deus não vai deixar você passar dos seus limites. O texto também diz que os soldados armados não serão vistos, todos aqueles soldados ali dentro. Serão alguns, o Senhor estava dizendo, você vai passar pela guerra, mas vai ser dentro do limite que eu vou estabelecer. E aí no versículo 33, olha isso. Ele declara, pelo caminho por onde vier, por ele voltará. Chegará a tempestade, mas o inimigo vai ter que voltar pelo mesmo caminho. Virá a tribulação, mas vai ter que ser apaziguada em nome de Jesus. Porque o Senhor entrou na guerra. Grande parte de Judá já estava devastada. Mas o Senhor disse que preservaria um remanescente. E no versículo 34, ele diz, porque eu defenderei esta cidade. Aleluia! Sabe quando você não pode? Você pode até não ver, mas o Senhor está à sua frente defendendo a sua cidade, a sua casa, a sua família. Sabe por que você está aqui hoje? Porque Deus te sustentou, porque Deus te guardou, porque Deus preparou um caminho de vitória. Era para você ter caído antes, mas o Senhor se levantou na sua guerra. Aleluia! Judá não tinha defesa humana adequada. A capital estava cercada por um poderoso exército. Você lembra do império? Coloca o 140, achou? Você lembra o tamanho da Assíria? Olha o tamanho da Assíria aqui, meu irmão. Tudo isso aqui era a Síria. Todo o Oriente Médio, grande parte do Oriente Médio que a gente conhece hoje. E Judá era só esse pedacinho aqui, onde está Jerusalém, ó. O Senhor colocou um grande império de joelhos diante de uma pequenina cidade, mas era Ele quem estava guardando aquela cidade. Aleluia! E aí a gente vai para o outro ponto. Quando o anjo do Senhor intervém. Sabe, irmãos, o Senhor libera seus anjos para ministrarem em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Ou a gente crê, ou a gente perde a batalha. Leia comigo os versículos 35 e 36. E sucedeu, pois, que naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. Quantos anjos, irmãos? Quantos anjos? O anjo do Senhor feriu 185.000.
E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Então Senaqueribe, rei da Assíria, partiu e foi, e voltou e ficou em Nínive. Numa noite, o anjo do Senhor se levanta e dá conta de 185 mil. Porque a gente tem medo, sabendo que o anjo do Senhor vem para ministrar em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Quantos aqui hão de herdar a salvação? Quem aqui está buscando a salvação em Cristo Jesus? É para você essa promessa, é para mim essa promessa, é para nós essa promessa. Aleluia! Abra sua Bíblia em 2 Crônicas. Oh, glória a Deus! Aleluia! 2 Crônicas, capítulo 7. Glória a Jesus. Vamos ler juntos esse versículo 14 de 2 Crônicas 7. Olha aí o que faz diferença para o anjo do Senhor ser enviado. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Nós temos o caminho para a vitória dessa guerra. Aleluia! É a oração, é a humilhação, é a busca da face do Senhor. O anjo do Senhor está disponível, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Ezequias fez a parte dele, de se humilhar e se arrepender e ir buscar a face do Senhor. Mais um texto para consolidar a sua fé, Salmo 34. Aleluia, Salmo 34. Glória a Deus. Aleluia. Quando achar, diga amém. Vamos ler os versículos 7 a 9. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor vós, os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Como é que está o seu temor ao Senhor? Temer ao Senhor não é ter medo do Senhor. Temer ao Senhor é saber quem o Senhor é. É honrar a sua presença. É reconhecer a sua soberania, a sua majestade. Temer ao Senhor é se sujeitar à vontade do Senhor e crer que o Senhor está tomando conta de todas as coisas. Diga para o irmão que está do teu lado, Deus está no controle da tua vida ou não está? Está ou não está, irmão? Então está com medo de quê, meu irmão? Bate no ombro dele e diz assim, fica firme que Deus está no controle. Aleluia! É Deus que está no controle. Glória a Jesus. E aí chega o anjo do Senhor e passa o cerol em 185 mil. E o rei faz o quê? Vai embora. O rei vai embora e quem sobreviveu vai embora de volta para Nínive, junto com o rei Senaqueribe. O Senhor tinha dito, no texto um pouco atrás, que eu colocarei neles um espírito, e eles não prosseguirão com a guerra. A gente não sabe dessa palavra, até essa daqui, o tempo que aconteceu. Mas ele ficou firme, aguardando que o Senhor fizesse. Sabe, irmãos, a nossa incredulidade, às vezes, nos impede de viver as bênçãos sobrenaturais do Senhor. O Senhor falou, será que é assim mesmo? Será que ainda está valendo aquela palavra? O Senhor não volta atrás. O Senhor fala e cumpre. Ele zela pela sua palavra para cumprir. Então, se há uma promessa sobre sua vida,
Eu quero declarar para você que vai assistir esse vídeo, que o Senhor se liberou uma palavra, vai cumprir essa palavra em nome de Jesus. Porque Ele não é Deus para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele não é qualquer um, não é um Deus feito por mãos humanas. Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que criou todas as coisas e que mantém ativa toda a criação. Glória a Deus, esse é o nosso Deus. Mas vamos continuar lendo, senão estou doida para pregar nesse texto, hein? Os pregadores de plantão. Olha aí que texto maravilhoso, que capítulo maravilhoso, capítulo 19. Estuda em casa, irmão, esse capítulo. Pega essas coisas para a sua vida que você vai crescer mesmo. Vamos lá ao versículo 37. E sucedeu o quê? Estando ele, Senaqueribe, prostrado na casa de Nisroque, seu Deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram à espada. Porém, eles escaparam para a terra de Ararate. E Esaradom, seu filho, reinou em seu lugar. Esse evento aqui da morte de Senaqueribe aconteceu alguns anos à frente, talvez até muitos anos à frente. Senaqueribe está no templo do seu Deus adorando e ele foi executado pelos próprios filhos. E eles assassinaram o pai certamente porque queriam assumir o trono, mas eles acabaram fugindo e o filho caçula herdou o seu trono. E aí, o slide 171, a gente vai ver agora, isso aconteceu lá na Assíria. A gente vai chegar agora em Judá e vamos ver que Ezequias fica doente, agora nesse capítulo 20. O profeta Isaías vai visitá-lo. Depois, Deus confirma a recuperação de Ezequias, porque Deus é soberano, se Ele quer curar, Ele cura. A nossa função como igreja do Senhor, como servos do Senhor, é orar e pedir a cura do Senhor, para que Ele possa ter liberdade de agir, mas é Ele quem determina. Ezequias depois vai enviar emissários para... Vai ter um encontro com os emissários babilônicos e Isaías volta para advertir. Porque aquele que tem o Espírito do Senhor, toda vez que erra, o Senhor manda um puxão de orelha. Sabe por quê? Quando Deus puxa a sua orelha, você fica zangado quando Deus puxa a sua orelha? Tem gente que fica, Deus está fazendo isso. Deus só castiga quem ama. Se Ele não ama, nem tchum. Mas se Ele te ama, Ele vai dar uns puxões de orelha de vez em quando, sim. Glória a Deus. E a gente vai ver essa questão. Então, abra agora no capítulo 20. Do segundo livro dos reis. Estamos chegando no final de toda essa história. O primeiro versículo vai tratar da visita de Isaías. E diz assim, naqueles dias, adoeceu Ezequias de morte. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse, assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. A expressão naqueles dias está sintonizando a situação nos dias da invasão de Judá. Aquele período de guerra, de invasão de Judá por Senaqueribe. E aí ele vai dizer, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. A morte para Ezequias era iminente. Estava prestes a acontecer. Eu acho que se Deus falar isso para a gente vai ficar sem dormir, sem comer, sem nada, vai morrer antes do que Deus ia marcar a data, né, irmão? Ia ficar nervoso, tão nervoso que, foi antes. Ué, meu filho, foi fazer o que aqui agora? Não era agora, não, era daqui a pouco. Mas o Senhor manda. Quando o Senhor nos dá um aviso, irmãos, é porque Ele está disposto a trabalhar naquela questão, sabe? Por um pouquinho de experiência que eu tenho com o Senhor. Quando Ele avisa ou Ele quer que você tome uma atitude, ou Ele está dizendo assim,
Entra agora em pleito comigo, apresenta as suas causas. Vamos lá, vamos conversar sobre esse assunto. E nós sempre planejamos a nossa vida, o que é certo. A gente não pode deixar, igual aquela música, deixa a vida me levar, deixa levar nada, você precisa planejar. O que é que você planejou para esse ano, para a sua vida profissional? O que é que você planejou para a sua casa, para a sua família? O que é que você tem preparado até o final do ano? Nós oramos aqui, hoje os intercessores apresentaram de novo o nosso projetando. Você já esqueceu o que tem no seu projetando? Ou você está acompanhando? Não adianta você escrever um monte de coisa tipo pedido expresso, entendeu? Uma batata frita, um hambúrguer, e bota lá e espera sair, não. Nós precisamos planejar a nossa vida. Nosso trabalho, nosso estudo, as férias, né? Como vamos tirar nossas férias, aniversário, casamento, os jovens estão planejando o casamento. Tem que planejar, senão chega em cima da hora e diz assim, ai, que desespero, onde a gente vai morar? A gente não tem cama, a gente não tem armário, não planejou, não, irmão, está namorando então por quê? Se você não pretende casar, não namora, irmão. Se guarda para o Senhor. Agora, começou a namorar, tem que pensar, tem que começar a planejar seu casamento. Tem namorado um perto do outro, olha para a cara dele e diz assim, a pastora está falando com você. Não vou nem olhar. O planejamento exige esforço, exige preparativo, exige, irmãos, reserva de recursos. Todo projeto, nós precisamos nos debruçar nele e trabalhar, colocar nele nossa energia. Então, a gente se prepara para tudo na vida. Mas quem é que se preparou para a sua morte? Ninguém se prepara para a sua morte. Não, ninguém é muito. Deve ter alguém. Meu pai se preparou para a morte dele. Botou tudo em ordem, comprou um jazigo, fez tudo que tinha que fazer. Horrível isso. Mas fez. Mas ninguém se prepara para a sua morte. Amós vai falar assim, no capítulo 4, na segunda parte do versículo 12, Amós fala assim para o povo de Israel, prepara-te para encontrar teu Deus, ó Israel. Irmãos, precisamos nos preparar para encontrar com o Senhor. Quando vai ser? Ninguém sabe. Você não sabe o seu dia, eu não sei o meu, mas vai chegar. Vai chegar. Nós precisamos sabiamente também preparar-nos para a nossa partida. Mas o Senhor avisa, arruma a tua casa. Quanto tempo vai levar para arrumar a nossa casa? Nós teremos tempo para implorar graça e sabedoria ao Senhor para botar a nossa casa em ordem? Que tipo de planejamento nós precisamos fazer para colocar a nossa casa no lugar certo, para estarmos prontos para encontrar com o nosso Deus? Já viu quando o marido falece que a esposa fica atolada em dívidas? Tem problemas, a casa se deteriora, porque tinha vazamento, tinha uma porção de coisa errada e a pessoa não deixa a casa em ordem. Os filhos em desobediência com a mãe, porque o filho responde à mãe e o pai não toma atitude, não coloca o limite no filho. Quantos de nós aqui hoje, é retórica, não precisa responder, estamos 100% seguros da nossa salvação? Que se o Senhor chamar, está certo, Ele leva. Agora, se não for o Senhor? Quantos estamos 100% seguros disso? Quantos de nós têm certeza que já falou o suficiente do amor de Cristo Jesus para aqueles que estão ao nosso redor? E que não vamos levar essa dívida conosco? Quantos
estão seguros que não há dentro de si sentimento de rancor, de angústia, de amargura. Porque diante do Senhor nós teremos que prestar conta dessas coisas. Temos certeza que já pedimos perdão a quem deveríamos pedir. Já concedemos perdão a quem precisa do nosso perdão. Se for o caso, por que não humilhamos ainda o nosso coração para colocar em ordem a nossa vida, para nos encontrarmos com o Senhor? Uma coisa é certa: se Jesus não voltar antes, todos nós vamos morrer. E olha, louvado seja o nome do Senhor, porque só temos direito à vida eterna porque nascemos. E porque nascemos, vamos morrer para ter a vida eterna. Isso parece meio confuso, mas é assim, irmãos. Por isso a palavra de Deus diz que o Senhor tem prazer na morte dos seus, porque é a hora de encontrar com o Senhor. É a hora de se desligar desta vida para ligar à próxima vida. O Salmo 90, versículo 10. Esse versículo vai nos dar um aviso. E aí, abra sua Bíblia, não leia só na tela, não, ou então escreva, para que você tenha certeza de que o Senhor está marcando os seus dias. Diz assim, Salmo 90, versículo 10. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos. Diga 70 anos. Quem tem mais de 70 anos, não levanta muito a mão, não, entendeu? Porque aí você já está assim no crédito. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseiro e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. 70 anos é a estimativa de vida para nós. Louvado seja o nome do Senhor, que a muitos Deus tem concedido mais anos de vida. Para mim, Ele vai conceder mais muitos anos de vida. Glória a Jesus, vocês vão ter que me aturar, que eu não vou me aposentar, não. Mas Deus tem nos dado isso. No entanto, Ele deixa um aviso para nós. Ó, seu tempo médio é 70, tá? Depois disso, tem que estar prontinho para partir para a eternidade, para viver uma vida comigo, porque foi essa a intenção, quando eu permiti que você nascesse. Um dia ter você para mim. A nossa humanidade, irmãos, nos deixa triste com isso, mas nosso homem espiritual precisa se alegrar, porque verá o Senhor face a face. E só vai ver o Senhor face a face quem passar por isso. O rei Ezequias começou o seu reinado com 25 anos, e ele reinou 29 anos, aí dá 54 anos. E o Senhor chega para ele e diz assim, ó, vai morrer. Mas o Senhor dá a Ezequias, por causa da sua oração, do seu clamor, do seu arrependimento, dá mais 15 anos de vida a Ezequias. E mesmo assim ele não chega aos 70, ele morre aos 69. Existe a lei que Deus já determinou. E por ela todos nós passamos. E como o Senhor cria e faz a manutenção de sua criação, tudo isso está sendo renovado e mantido pelo poder de Deus. As exceções, Deus concede a mais. Você está entendendo? Existe já uma lei natural. Nascer, crescer, morrer. 70 anos é o limite. Se você tiver uma vida bem saudável, você vai chegar aos 80. Esse é o natural. Algumas pessoas, como minha mãe, chegou aos 94. Olha que lindo. Mas ela ultrapassou, com a graça de Deus, com a benevolência de Deus. Ela ultrapassou esse período. Abra sua Bíblia em Jó. Poxa, pastora, a senhora estava tão bem falando lá, o inimigo vai bater em retirada. E agora está falando.
de morrer, não quero não. Posso usar uma expressão assim que a Miriam usa? Só lamento, irmão. Essa é uma coisa certa da vida. Aliás, a única coisa certa da vida. É isso. Jó, capítulo 14. Versículos 1 e 2. Diz assim: o homem, está falando da espécie humana, o homem nascido de mulher é de poucos dias e farto de inquietação. Sai como a flor e murcha. Foge também como a sombra e não permanece. É a hora de colocar a casa em ordem. E, irmãos, a palavra de Deus hoje também para nós é para colocar a casa em ordem. Abra sua Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4. Foi? Foi. Vamos ler o versículo 6. Pois agora estou pronto para ser oferecido, e o tempo da minha partida está próximo. O apóstolo escreveu para Timóteo na sua segunda carta, ó, estou pronto. Na hora que estiver aí, eu estou pronto para ir. Você está pronto para ir, irmão? Se Jesus voltar agora, tu sobe? Tem alguém que está em dúvida? No final do culto, vem aqui no altar, faz a sua confissão de fé, aceita Jesus de novo como seu Salvador, que o céu te aguarda. Aleluia! Nós precisamos estar prontos para encontrar com o nosso Senhor. Porém, precisamos colocar a nossa casa em ordem. Não vamos deixar pendências na nossa casa. Vamos voltar para Ezequias, que é melhor a gente voltar para Ezequias. 2 Reis, capítulo 20. Versículos 2 a 7. 2. Não. Espera aí, só um minutinho para eu confirmar aqui. É 2 e 3. 2 Reis, capítulo 20. Versículos 2 e 3. 2 e 3. Então, virou o rosto, Ezequias, tá? Virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Quando recebeu aquela mensagem, põe em ordem a tua casa, porque morrerás. Virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Ezequias foi tomado por uma ferida, e os historiadores falam de carbúnculo. E eu quis olhar para ver, você pode colocar o 172 na tela? Eu quis olhar para ver como é que se dava essa enfermidade. É uma infecção causada por bactéria, e ela dá no solo em forma de esporos. Então, pode ser inalado, pode ser ingerido, ou pode tocar na pele. E os sintomas do carbúnculo são bolhas, que as bolhas não causam dor, mas elas dão as feridas e as úlceras na pele, quando elas estouram. E aí também a pessoa tem íngua muito dolorida, tem diarreia com sangue, muita cólica intestinal, tem náuseas, vômito também com sangue, dificuldade para respirar, e tem febre. Alguns sintomas se parecem com gripe, fica com dor na garganta, com dor no corpo, um cansaço excessivo.
Nos dias de hoje, com todos esses recursos na medicina, a gente já ia ficar arrasado, com tanto problema. Agora, imagina naqueles dias, sem o recurso da medicina. E aí Ezequias ficou desse jeito, nessa situação. E o Senhor disse, vai morrer. Mas ele se vira para falar com o Senhor. E o que é que Ezequias lembra ao Senhor? Senhor, eu fui fiel ao Senhor. Eu andei com o coração perfeito. Eu fiz o que era reto aos seus olhos. E ele chora, ele se quebranta diante do Senhor. Ele implora ao Senhor para se lembrar do tempo que ele andou com o Senhor. Ele colocou diante do Senhor a sua causa, a sua vida. Ele diz, Senhor, eu procurei fazer o que era certo. Olha para mim agora. Irmãos, a gente precisa conversar com o Senhor, não só na hora do momento difícil, mas em todo momento, porque a gente vai dizer, Senhor, lembra dessa minha caminhada contigo. Tem gente que vai procurar o Senhor na hora que está passando o aperto. O apóstolo Paulo também passou por esse momento. Vamos ver a oração dele? Você está com 2 Timóteo aberto, você deve ter fechado, mas abra novamente, por favor. A segunda carta de Paulo a Timóteo. Capítulo 4. Versículos de 6 a 8. Ele vai dizer assim, quando chegou o momento difícil da vida dele, ele vai dizer assim, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Tem uma coroa de justiça aguardando a cada um de nós, irmãos. Aleluia! Aprenda a amar a sua vida, mas aprenda a amar a vida eterna. Glória a Deus. Ele estava pronto, Paulo estava pronto. E ele vai dizer, não precisa abrir, a gente já está avançado no horário. Ele vai dizer na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 8. Mas temos confiança e desejamos antes deixar esse corpo para habitar com o Senhor. Nós precisamos desejar o Senhor. Nós estamos prontos para encontrar o Senhor? Se você não está pronto, hoje é dia de se preparar. Hoje é dia de se aprontar. A gente vai ver a resposta do Senhor para Ezequias. Quando ele volta atrás e diz assim, vou lhe acrescentar mais 15 anos. O profeta mal tinha saído do palácio. O Senhor mandou voltar atrás, porque ouviu a oração de Ezequias. Mas se a vontade do Senhor for soberana na sua vida, e se o Senhor desejar manter isso, porque deseja muito se encontrar com você, porque você é precioso aos olhos dele, porque ele anseia pela sua presença junto dele, porque ele te ama de tal forma que ele está aguardando você com ansiedade. Nós precisamos estar prontos. E hoje eu quero fazer essa oração com o Senhor, com você ao Senhor. Uma consagração de sua vida mais uma vez ao Senhor. Sabe, das vezes que você vacilou, das vezes que você errou tentando acertar. Da sua própria insegurança, do medo de não saber o que vai acontecer depois. Mas hoje eu estou aqui para te dizer que o depois é a presença do Senhor, é a esperança em glória, é a vida eterna. É o reino eterno do Senhor no qual viveremos para sempre com Ele.
Então eu gostaria que você pudesse fechar os seus olhos agora. E você pudesse conversar com o Senhor sobre esse momento da sua vida. Senhor Deus, nós tivemos um período de oração antes dessa palavra muito bom, muito bom. E nessa oração eu ouvia o nosso irmão dizendo que queria muito que ele fosse desejável ao Senhor. Nós queremos, Senhor. Aleluia. Nós queremos que o Senhor nos deseje, que o Senhor aprecie a nossa presença com o Senhor. É claro, ó Deus, que nós estamos nessa vida com um propósito, estamos seguindo com uma missão, estamos avançando com o reino de Deus, estamos, ó Senhor, falando a Tua palavra, estamos pregando a Tua palavra, estamos perdoando aqueles que precisam do nosso perdão, estamos também nos humilhando, Senhor, e implorando ao Senhor o perdão. Ajuda-nos, ó Deus, a colocar a nossa casa em ordem, porque o dia que o Senhor nos chamar, nós iremos nos encontrar com o Senhor nos ares. Quem sabe isso aconteça antes do arrebatamento, mas também sabemos que está prestes a volta de Jesus Cristo, e essa aqui pode ser a última geração, a geração que será arrebatada pelo Senhor, para encontrar com o Senhor nos ares. Oh Senhor, mas nós queremos confessar ao Senhor as nossas dificuldades, as nossas limitações, as nossas inseguranças. Nós queremos confessar isso ao Senhor e pedir, ó Espírito Santo de Deus, confirma a obra do Senhor em nosso coração, porque eu tenho certeza da minha salvação. Que todos os nossos irmãos aqui possam ter certeza que o Senhor os salvou, que eles estão totalmente entregues em suas mãos, porque enquanto estivermos vivendo ainda no seu tempo, o Senhor é quem está conduzindo a nossa vida, quem está protegendo a nossa casa, e iremos viver nessa confiança, nessa segurança, que o anjo do Senhor está nos guardando até o dia de nos apresentar ao Senhor. Nós agradecemos pela Igreja Levantai. E todos os inimigos que têm se levantado contra a igreja do Senhor, segundo a palavra de Deus, vão ter que retornar pelo mesmo caminho que estão vindo contra nós. Que toda palavra maligna, que toda palavra maldita liberada contra esta igreja, contra a igreja, corpo físico de Jesus Cristo, corpo místico do Senhor, espalhada ao redor da terra, toda palavra não irá prosperar, irá ser aniquilada em nome de Jesus. E quando alguém se levanta contra a igreja do Senhor, se levanta contra os pequeninos do Senhor. Senhor, e nós profetizamos que nenhuma arma forjada prosperará. Que estaremos debaixo do tempo de Deus e não do tempo humano. Satanás não é capaz de tocar na nossa vida, de mover a nossa vida, porque somos do Senhor e pelo Senhor somos guardados. Nós estamos sujeitos ao tempo do Senhor. E por isso, nós nos rendemos ao Senhor. Nós nos entregamos aos seus braços. Nós confiamos que o Senhor está no controle de todas as coisas. No controle de nossa vida. No controle de nossa casa. Porque nós a entregamos ao Senhor. Então, a Ti, Senhor, nós rendemos o nosso louvor. A Ti, ó Espírito Santo, rendemos a nossa oração. Rendemos tudo que temos e tudo que somos. Porque não há outro Deus na terra além de Ti. Não há um Senhor maior diante do qual possamos dobrar os nossos joelhos. Porque todos os que estão no céu, na terra e debaixo da terra precisam se curvar a esse Deus poderoso, soberano.
mas um Deus fiel, amoroso e compassivo. Entregamos a nossa vida em suas mãos e agradecemos pelo seu amor e pelo seu cuidado, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Toda honra e glória ao nome de Jesus. Aleluia.